Bom, vamos lá. Agora a gente vai, nessa segunda parte, falar de um assunto que é rápido, um assunto pequeno, a gente, inclusive, aborda em algumas questões, né, que é o direito de nacionalidade, que também estava dentro do programa da Anvisa, no último programa da Anvisa. Depois a gente vai falar sobre basicamente, a gente vai ter alguns comentários de uma dica que a gente vai dar sobre as organizações do Estado e vamos entrar um pouquinho mais a fundo na parte do artigo 37 ao 41, que é a parte da administração pública ligado a servidor público. Né? São assuntos importantíssimos e é o tema mais importante dessa parte aí do bloco, nossos blocos aí da parte da tarde. Tá? Bom, o direito de nacionalidade, né, é um direito que está previsto no artigo 12 da Constituição Federal. No artigo 12 da Constituição Federal, nós temos esse direito de nacionalidade. Tá? Basicamente, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem é brasileiro, né? Ou seja, quem é considerado o brasileiro. Então, o brasileiro, ele pode ser brasileiro nato ou ele pode ser um brasileiro naturalizado, né? De qualquer forma, ele será brasileiro. Então a gente tem os brasileiros natos e temos os brasileiros naturalizados. Tá? Bom, o que é o brasileiro nato? O brasileiro nato é aquela pessoa, segundo a Constituição Federal, e cuidado com essas questões de direito de nacionalidade, que dependendo dos países, né, se adotam dois tipos de teoria, né, em cima da nacionalidade. Alguns países adotam o que a gente chama de teoria e adota-se o termo ius solis, que é o termo segundo a pessoa será daquele país, daquele estado, nascendo naquele local, né? Nascendo no território daquele estado. E temos também alguns adotando o ius sanguinis, né? O ius sanguinis é o direito proveniente do sangue, ou seja, das questões de descendentes, familiares, né? Em que a pessoa também é considerada. No Brasil, pelo texto constitucional previsto aí no artigo 12, nós temos aí, basicamente, as duas adoções. A gente adota tanto a teoria da questão do ius solis como a do ius sanguinis. Tá? Vamos botar aqui, ó, ius solis, são termos latim, solo, vem do solo, território, e ius sanguinis, que vem do termo sangue, descendente, né? Família. Então, a gente tem aí esses dois direitos, e aí a gente tem lá no artigo 12, né, que é um artigo extremamente importante, que é um artigo basicamente que fala tudo. O artigo 12, que está lá na Constituição Federal, é o artigo que fala do direito de nacionalidade. E aí no artigo 12, ele diz assim, ó, são brasileiros natos, obviamente, aqueles nascidos aonde? No Brasil. Então, nasceu no Brasil, então vamos botar uma outra setinha aqui. Nasceu no Brasil? A princípio será brasileiro nato. Tá? Porém, nós temos aqui que tem que tomar cuidado com algumas ressalvas, algumas situações que são exceções a essas definições. Então, a Constituição Federal, inclusive, ela faz essas exceções. Então, repara só, ele fala assim, ó, os nascidos no de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço de seu país. Então, veja bem, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, o cara nasceu no Brasil, é brasileiro nato? É, salvo estrangeiro, pais estrangeiros, a serviço do país.
Então, ele está prestando um serviço aqui no país. Principalmente são serviços consulares, serviços de embaixada, né? Então, o cara está prestando um serviço de outro país aqui no Brasil, né? São pais estrangeiros. Evidentemente, se a criança, os filhos dele, nascerem no Brasil, excepcionalmente não serão considerados brasileiros natos. Fora isso, não está a serviço do país, né? Estão passando férias aqui, 2 turistas, a mulher está grávida, aí eles resolvem prorrogar um pouco as férias e a criança nasce aqui no país, né? Ela será brasileira o quê? Nato, né? Brasileiro nato porque nasceu no país. A única exceção é essa situação aí que a Constituição Federal fala. Tá? O mesmo raciocínio que a gente fez para cá se faz para lá, ou seja, para o exterior. Né? Ou seja, então veja, aqui nós estamos aplicando o ius solis, que é a questão do território. Agora veja o que fala a linha B do artigo 12. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou mãe brasileira, ou seja, pode ser um ou outro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, né? Ou seja, nasceu no exterior. Salvo não, vamos botar aqui, pai ou mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil será considerado o quê? Será considerado também brasileiro nato. Ou seja, o brasileiro nato tanto vai ser baseado em cima do ius solis quanto em cima do ius sanguinis, porque veja, aqui ele vai ser brasileiro nato mesmo nascendo fora do território brasileiro. Ou seja, mesmo em outro território, né, ele vai ser considerado um brasileiro nato. Por quê? Porque o pai ou a mãe brasileira que estão no exterior, né, estão a serviço do Brasil. Então ele é considerado o quê? Um brasileiro nato. É o mesmo raciocínio que faz. Se o pai estrangeiros, né, estiverem a serviço do país aqui no Brasil, ele não será considerado nato, né?